Olá, boa tarde. Tivemos um pequeno problema técnico. Deu, agora foi. Dependendo da internet funcionar tranquilamente, né? Aê, feito. Venha, Luiz. Venha, venha. Aê, pessoal entrando. Vamos ver se funciona direito. Esperar o Luiz entrar. Buenas. Aê. Vou arrumar meu cabelo aqui. Deixa eu esqueci de botar o fone para economizar a banda, Luiz. Só um pouquinho. Eu tive um problema técnico. A pessoa tem uma internet maravilhosa que resolveu cair agora, né? Então... Sempre assim. Isso aí é o Satanás querendo atrapalhar a nossa live. Deve ser. Poxa vida, mas tá, vamos embora. Acho que agora estamos prontos. Né? E aí, o pessoal tá entrando, Luiz? Bastante gente já. Bastante gente entrando, sim. Então, começo já agradecendo que tu aceitou esse convite. Nossa primeira live do Enfapa, né? Eu sou Olga Letícia, para quem não me conhece, Olga Letícia Prestes, sou psicóloga, terapeuta de família e coordenadora de comunicação do Instituto da Família de Porto Alegre. E convidei o Luiz, colega, formado pelo Enfapa também, mestrando agora, né? E justamente para falar sobre o tema que ele mais está envolvido atualmente, né, Luiz? E que eu tenho muita curiosidade de te ouvir falar. Então, estou te dando a palavra, meu colega, para falar sobre espiritualidade, religião e terapia de família. Tá? Eu vou ficar mediando aqui, eu já tenho algumas perguntas que chegaram pelo direct do Instagram, e daí eu vou te passando quando aparecer mais, tá bom? Te passo a palavra. Eu tava olhando aqui pro lado, porque eu tô assessorando a nossa Olga Mor, que tá tentando entrar, eu acho também. Mas Ok. acho que ela já tá conseguindo. Tá. Tomara que consiga. Gente, Olga tô Mor, para vendo quem não sabe, não, só várias... para explicar, né, Luiz? É porque no Instituto da Família nós temos duas Olgas. A Olga Falseto, sócia, fundadora do Instituto da Família, psiquiatra, maravilhosa terapeuta, e euzinha, né, que sou uma mera psicóloga terapeuta, né? Estou chegando, vamos dizer assim. Então A ela é gente chega chamada... lá, mais uns anos. mas daqui a um tempo a gente chega lá. Mas por enquanto, então, ela é a Olga Mor. Mas vai lá, Luiz, fale. Maravilha, eu tô vendo aqui no chat vários rostinhos conhecidos, muito legal poder receber todo mundo que eu gosto e que gosta de mim aqui também para a gente bater esse papo. Acho que começo me apresentando um pouquinho mais, o que tu acha? Por favor, tu Né? consegue levantar um pouco mais a tua câmera? Para eu parar, Talvez, porque o para meu eu ver, tripé aqui não é ver meio tanto o teu improvisado. armário e ver mais você. Tá, ótimo. Vai Tá? lá. É que a gente tem 46 metros quadrados aqui, né? Então, ou o bebê fica lá e eu aqui, ou aqui e lá. Não tem muita opção. Entendi. Ó, Mas conseguiu podemos... entrar a Olga Mora. Deu, feito. Então tá. A gente pode fazer a live com a Luísa junto também, não tem problema nenhum, tá? Ela tá no soninho agora. Adoraria me exibir com ela para vocês. Então tá. Então, Deixa eu me apresentar um pouquinho, então. por Eu favor. sou o Luiz, né? Sou psicólogo. Eu terminei a graduação em 2015 e em seguida não, antes de terminar a graduação, eu já tinha ingressado na formação em psicoterapia sistêmica lá no IFAPA, uma angústia que eu tinha assim de conhecer um pouquinho mais o mundo clínico e fui super bem recebido lá, assim, o pessoal realmente é de primeira. E terminei essa formação em 2017 e estava até o ano passado assim clinicando, trabalhando, mas sem estudar formalmente. Então, em 2019, eu ingressei no programa de pós-graduação em Ensino na Saúde, na UFSPA, que é a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre.
É um PPG muito, muito, muito legal. Se tiver alguém aí assistindo de lá, né, colegas, professores, enfim, é muito legal mesmo. É um PPG multiprofissional, então tem gente de tudo que é área lá estudando tudo que é tipo de tema diferente, todo mundo junto e misturado. E é um PPG que trabalha na intersecção entre saúde e educação, né? Então a gente se interessa muito por entender essa mistura entre a saúde e a educação. E o meu projeto de pesquisa versa sobre a formação em psicologia para a espiritualidade e religiosidade. Então, de maneira bem sucinta, assim, o nosso projeto compreende em fazer uma análise dos cursos de graduação em psicologia aqui no Rio Grande do Sul, tentar entender o quanto eles estão se preocupando com o tema da espiritualidade e da religiosidade, e vai ter um questionário também para os formandos dessas universidades responderem o quanto eles sentem que as universidades os prepararam para lidar com esse tema, né? A gente já tem algumas hipóteses baseado na literatura, baseado no que a gente vê no dia a dia, e agora a gente vai com esse projeto para tentar ver se as nossas hipóteses estão certas ou não. E Mas a na tua, expectativa é que sim. e na tua graduação, tu sente que isso foi trabalhado? Não, isso é até curioso, porque nós dois viemos de uma universidade confessional católica, né? Católica. PUC do Rio Grande do Sul. Tem uma disciplina de religião que é comum a todos os cursos, mas a gente vê religião de uma maneira geral, assim, né? Cultura religiosa, história da religião e tal. E dentro do curso de psicologia especificamente não tem nenhuma disciplina formal que aborde o tema da religiosidade e da espiritualidade. Alguns professores que se identificam com essa temática dão um jeito de puxar ela para dentro das suas disciplinas, mas formalmente o curso não oferece nada mais sistemático, mais assim formal sobre esse tema, né? Não sei como é que tá agora, mas na época que eu estudava lá não tinha nada, nem como disciplina letiva, nem nada, Sim. né? Então, o projeto foi qualificado na semana passada, mesmo em meio a Aê! essa maluquice da pandemia. Foi super bem aceito pela banca, várias contribuições e vários elogios, e agora a gente vai fazer mais algumas adequações que a banca pontuou e vamos mandar para o comitê de ética para vir a parte legal, que é a parte de pesquisar propriamente dito, né? Entender esse mundo aí que a gente está se propondo a conhecer. Então, essa é mais ou menos a minha trajetória acadêmica, né? Por aí que eu me constituí como psicólogo, como profissional, como pesquisador. E tem toda aquela outra parte que eu acho que também é super importante para esse bate-papo que a gente vai ter, que é a minha parte de vida, minha família, a minha vida mais pessoal, né? Que envolve dentro do meu contexto familiar muito a religião, muito a espiritualidade, e com certeza isso foi um dos grandes ingredientes que me fez interessar por esse tema neste momento, né? Nós não vamos fazer Depois a gente nenhum trabalho de selfie do terapeuta aqui, tá, Luiz? Fica bem tranquilo, Não pode posso falar. chorar na frente de todas as pessoas, mas alguma coisa ou outra a gente vai abrindo, assim, devagarinho. Então, a religião parece que sempre esteve presente na tua... eu tô brincando com isso porque eu estava presente quando tu apresentou o teu selfie, né? Então, por isso que eu tô brincando. Mas a religião sempre esteve presente na tua vida, né? Foi passando, parece que, por diferentes igrejas, né? Mas ela sempre esteve presente na tua vida, né? Demais. Só para contextualizar, eu sou muito cri-cri, né? Assim, o selfie é uma ferramenta muito, muito, muito utilizada dentro da terapia de família, porque a gente compreende que nós somos o nosso instrumento de trabalho básico. Então, nos conhecermos, conhecer bem a nossa trajetória, de onde a gente vem, é muito importante para se tornar um bom terapeuta de família. Então, dentro da formação, tem uma parte específica para nos conhecermos. E dentro essa da parte formação é do muito... INFAPA, né? No Instituto da Família. Então, os colegas que ficam... Acho que tu caiu um pouquinho, mas já voltou. Isso, desculpa. Os colegas que ficam juntos no momento do nosso selfie se tornam grandes parcerias, porque é um momento que nos conecta muito, né? A gente se abre para valer, assim, muito, muito lindo esse trabalho. Ótimo. Obrigada pela explicação.
né? Eu queria começar fazendo dois pedidos para o pessoal que está nos assistindo. Não sei se eu tenho essa liberdade. Vai fundo, vai. O primeiro deles é que todo mundo que puder, que estiver gostando do que a gente está falando, aperte bastante no coraçãozinho que tem do lado ali da live, porque isso faz o Instagram entender que esse tema é importante, que ele precisa avisar as pessoas que a gente está online. Boa. E eu queria também, rapidinho, assim, alguém que pudesse, vocês pudessem ir escrevendo aí, se vocês acham que espiritualidade e religiosidade são a mesma coisa. Só coloca sim ou não, para a gente ver até que ponto vocês estão familiarizados com esses conceitos ou não. Quem acha que as duas coisas são idênticas, quem acha que as duas coisas são diferentes. Uhum. Ó, foi tua professora no ensino fundamental, a Janaína. Olha aí. Olha aí Diz que lembra que bem da resposta. influência religiosa na tua vida. Não, tu não vai acreditar. Deixa eu começar a abrir meu coração aqui para vocês. Essa prof, ela é de uma sensibilidade gigantesca e ela trabalhava metodologias muito, muito, muito humanas assim na sala de aula. E uma vez ela propôs para a gente que a gente fizesse um teatro. E a gente ensaiou por meses aquela peça, eu atuei, foi muito legal, assim, eu tinha um papel super bacana dentro da peça, assim. E quando chegou, assim, uma semana ou uns dias antes da apresentação, que ia ser para a escola inteira num evento, a minha mãe encasquetou que a gente tinha que ir num retiro espiritual que foi proposto lá, não sei por quê. E eu implorei, meu Deus, mas eu preciso ver essa peça. E ela, não, mas é muito importante. Eu sei que no fim eu não pude apresentar a peça. Fui no retiro, foi legal, foi um evento bacana e tal, mas eu fiquei com aquela conta ali. E aí depois essa prof, a Jana, me lembro, uma oportunidade num segundo evento de retomar o meu papel e reapresentar. Então ela conhece bem um pouco dessa história, assim, quando Sim, ela diz sim. não é pouca coisa, não é brincadeira. Uhum. E que bacana ela, mas que sacanagem, né? Na época. Bom, Mães, né? enfim, mães, né? Mães e a religião, né? Tá todo mundo dizendo aqui, tá? Não sei se tu tá acompanhando, mas pode deixar que eu vou lendo para ti. Todo mundo dizendo que não é a mesma coisa. Religião e espiritualidade são coisas distintas, né? E quero colocar aqui, temos vários alunos do Enfapa presentes. A Olga Mora está aqui, Simone Castiel também está presente. Olha Opa, que beijão, Simone. honra! Então, não, o pessoal está dizendo, não é a mesma coisa, Luiz. O que tu tem para nos O dizer? pessoal está certíssimo. Espiritualidade e religião não são a mesma coisa, são coisas bem diferentes, na verdade. E aí eu acho importante a gente poder tentar fazer essa distinção rapidamente aqui, só para situar um pouquinho, né, do que a gente está falando, né? O que a gente está falando quando quer dizer espiritualidade e quando quer dizer religiosidade. Tem uma colinha aqui do meu lado. Tem vários jeitos da gente conceitualizar o que é espiritualidade e religiosidade. Inclusive, entre os especialistas, entre o pessoal da academia que trabalha esse assunto com força, não há um consenso. Tem, né, várias opiniões diferentes, como quase todos os assuntos que dizem respeito às ciências humanas. Mas, de uma maneira geral, assim, eu diria que a gente tem três jeitos de caracterizar o que seria espiritualidade. O primeiro jeito é falando de transcendência. Então, a espiritualidade é uma força humana que nos move a tentar nos relacionarmos com o que é transcendente, ou seja, com o que não é físico, né? Aí entram espíritos, Deus, demônios, anjos, tudo aquilo que não é material, que não pode ser materializado. Um segundo jeito de definir o que seria espiritualidade é o que os autores chamam de espiritualidade laica, ou seja, quando a gente vincula a espiritualidade com a ideia de sentido da vida. Então, a espiritualidade dentro desta abordagem seria uma força humana que nos move a tentar entender e nos conectarmos com o sentido da vida. E uma terceira corrente, aí uma corrente mais assim, a que menos talvez aparece na literatura, mas também bastante influente, vai nos dizer que
Espiritualidade é a crença em seres espirituais. Tá. E dentro dessa abordagem, quem acredita em seres espirituais tem espiritualidade, quem não acredita não tem espiritualidade. Em geral, assim, pesquisa é diferente de clínica, né? Na pesquisa, a gente precisa ter esses conceitos bem organizados para a gente conduzir toda a fundamentação do nosso trabalho. Mas na clínica, a gente pode ir migrando e passeando entre um conceito e outro de acordo com aquilo que seja mais útil e faça mais sentido para a pessoa, para a família, para o casal que a gente está atendendo, né? De acordo com a crença desse cliente, de acordo com as várias variáveis que a gente tem no consultório. Na academia a coisa já é um pouco mais rígida, porque senão depois a gente toma paulada da banca e não consegue sustentar, né? Então a gente tem que trabalhar com um conceito mais rígido. E qual é o conceito que está se trabalhando na academia hoje? Depende muito do programa, assim. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem 2 programas que são muito, muito, muito influentes. Um deles fica na USP, que chama Interpsi, o nome do projeto como um todo, assim, acho que o programa mais antigo que se tem. E eles trabalham assim com psicologia anomalística, com experiências anômalas, né? Reencarnação, experiência de quase morte, coisas desse tipo. E eles trabalham com uma ideia mais da espiritualidade laica, da espiritualidade enquanto sentido de vida. Tem um núcleo super bacana também que fica na Universidade Federal de Juiz de Fora, que chama NUPS. Não vou saber agora exatamente qual é a sigla, mas é NUPS a sigla. Eles têm um canal super bom no YouTube, inclusive, fica a dica. E eles trabalham mais com a ideia de espiritualidade enquanto transcendência. Né? E esse conceito de espiritualidade como a crença em seres espirituais ou não é um conceito que eu não vejo circular muito. Mas tem um cara que eu gosto muito, que é o Daniel Gontijo. Depois, se vocês quiserem procurar o Instagram dele, ele é um cara que estuda, acho que ele é de Minas também, e ele estuda espiritualidade dentro de uma perspectiva de ateu. Ele é ateu e estuda a espiritualidade dentro dessa perspectiva, tentando refutar algumas coisas, né? Vai num viés diferente do que, em geral, é feito, mas é um viés muito legal também, e ele trabalha com esse conceito específico. Mas é um conceito que eu não vejo muito circular, assim. Os 2 primeiros são mais circulantes, assim. E para ti, qual é o conceito que faz mais sentido? Olha, assim, eu sou um clínico que entrou para a academia dentro de uma busca profissional da clínica e não como uma busca profissional acadêmica, né? Eu não tenho pretensão de me tornar um acadêmico, um pesquisador e tal. Tenho pretensão de me qualificar enquanto clínico. Então, para mim, não tem uma hierarquia, assim. Eu vou dançando dentro desses 3 conceitos de acordo com aquilo que eu acho que é mais interessante para aquela pessoa que está na minha frente no consultório, né? No trabalho, a gente está trabalhando com as 2 primeiras ideias mais fundamentalmente, assim, tentando fazer também uma dança entre as 2 quando é possível, né? Quando encaixa. E aí, seguindo o baile, a gente vai descobrir que a religião ela vai trazer para nós um aspecto mais institucional. Ou seja, a religião vai envolver um sistema de crenças, de tradições, de rituais, de ritos. É uma coisa mais organizada, assim. Metaforicamente, eu diria que a espiritualidade é uma coisa mais, assim, do transcendente na nossa direção. E a religiosidade é mais uma coisa de nós na direção do transcendente. Então, quem cria rituais, quem cria signos, quem cria textos, quem cria esse mundaréu de coisas somos nós. E isso é a religião, né? Aí tem várias, religião católica, religião umbandista, religião budista, religião judaísta e assim assim por diante. E a religiosidade é a maneira como cada indivíduo ou cada grupo se relaciona com a religião. Aí vai falar do quanto tu leva a sério os conceitos da religião, o quanto eles são estruturantes da tua vida, o quanto toma espaço na tua vida, ou seja, quantas vezes tu frequenta uma determinada instituição religiosa, quantas vezes tu faz uma determinada oração, prece, reza. Isso é mais a religiosidade, que é a gente tentando se relacionar com a religião de alguma maneira. E eu tô pensando, e a família nessa história toda?
e a família nessa história toda. Isso também é uma coisa nova, assim, porque como para mim, né, novo para mim. Porque como a gente tem uma formação em que, em geral, não considera todos esses conceitos, né? O silêncio ainda é a grande regra dentro da academia quando o tema é espiritualidade e religiosidade. Uhum. Eu tive A uma Lucia, formação tradicional. desculpa, não, só para mencionar que a Lucia Vanessa, que é a nossa aluna do Infapa, falou antes que durante os 5 anos da graduação dela, ela percebia um certo receio, né, na academia de entrar neste tema, que é algo que tu sentiu Uhum. também, eu também sinto, parece que o pessoal vai E, cheio de dedos, né? Ninguém fala muito sobre isso, como se fosse algo sim. quase um dogma, né? E Enfim. quem ousa falar, às vezes até fica meio rotulado, assim, né? Como sendo aquele diferentão, aquele cara que não é tão cientista assim, que não é Uhum, tão dogmático, né? uhum, Inclusive o Alexander Moreira Almeida, que é o professor coordenador do NUPS, lá em Juiz de Fora, uhum, ele problematiza um pouco disso, assim, porque o que é uma postura científica? Tem um determinado fenômeno que a gente não sabe muito bem como é que ele é, a gente estabelece um método e vai pesquisar, né? uhum, Quando a gente fala de religião, a gente não pesquisa, a gente já diz que ela não existe. Isso não é uhum. postura Boa. de pesquisador. Uhum, O pesquisador, ele não vai acreditar nem que sim, nem que não. Ele vai estabelecer um método e vai atrás dessa resposta de acordo com o método que foi estabelecido. E não a priori, assim, né? Não, isso não existe. Isso é coisa de lunático, coisa de maluco, né? Então, como eu também não... E todo o meu sistema voltou. Todo o meu desejo de conhecer esse tema tem a ver também com as minhas vivências pessoais. Eu estou construindo essa formação intelectual muito agora. sim. Né? Então, também Uhum, estou me apropriando desses conceitos enquanto estou fazendo mestrado, estou procurando nas fontes compreender melhor tudo isso. E aí, a minha prática enquanto terapeuta de família me faz ter interesse por entender o quanto que a religião, a religiosidade, a espiritualidade se inserem dentro das famílias e uhum, que podem produzir ou saúde ou doença, dependendo de como que a família se relaciona com esses conceitos, né? Assim, a minha primeira ideia mais formada, assim, é que a religião é um membro da família. Essa é a percepção que eu tenho. ótimo. Uhum, Né? uhum, Tem a mãe, o pai, o filho, a filha, enfim, a configuração que a família tiver, e às vezes tem a religião como um membro também, que decide coisas, que opina, que direciona coisas. É um uhum, membro meio fantasma, assim, né? Que paira uhum, as famílias dizendo coisas e as famílias, às vezes, sem conseguir se dar conta disso. uhum. Nem questionam sobre isso. Até é interessante porque uma das perguntas que chegou, Luiz, que é da Carol, era justamente como se trabalhar a religião numa família quando isso é um entrave no desenvolvimento, né, da relação naquela família. Enfim. Ah, Carol, não tem uma resposta, como quase tudo na nossa profissão, né, assim, mais concreta que se possa dar. Tem algumas dicas. O que eu já aprendi. Você tem que trabalhar com muito, muito, muito respeito, com muito, muito, muito cuidado. Uhum, A religião, ela é uma crença que, em geral, a gente não se permite questioná-la. A gente aceita, na maior parte das vezes, como um dogma. Então, se tu percebe que a religião produz algum sofrimento dentro da família e a gente quiser querer confrontar isso de maneira mais à la minute, assim, né, mais firme, mais provocativa, a gente vai estar correndo um grande risco de perder essa família. Porque uhum, é o tipo de crença que, assim, ofende, que machuca muito a família e a tendência é ela te enxergar como um inimigo da fé dela. uhum, Então tem que ir muito pelas beiradas, uhum. se colocando numa postura mais de curiosidade do que de sugestão, né? Uhum. Eu De uso muito esse compreender, método. né? De compreender como é que funciona aquela família. Como qualquer outra crença que possa existir na família, né? Além da fé, enfim, Sim, né? Mas tu tem que ir sempre pelas beiradas. exato. Eu até uso uma estratégia assim, às vezes a família tem um arcabouço religioso muito parecido com o meu, então ela está falando coisas que para mim são muito familiares. Uhum, Mas eu finjo que não são. Eu digo assim, sabe, eu não entendo muito bem isso. Pode me explicar como é que funciona isso dentro da tua religião específica?
E aí ela vai me explicar. E ao explicar, ela vai se ouvir, ela vai procurar entender para poder me explicar. E às vezes, nesse processo, ela se dá conta de coisas que eu estava querendo mostrar para ela, mas que se eu tivesse dito para ela, olha, vê como o líder religioso lá não está sendo legal com vocês, está fazendo isso, isso, aquilo, eu ia entrar diretamente ao encontro das crianças e talvez fosse minar o processo terapêutico. E talvez perder essa família, esse cliente, enfim. É. Eu posso fazer mais uma pergunta para o pessoal? Eles interagiram tanto na primeira que eu adorei. Tu vai falando que eu tenho outras perguntas aqui, tá? Vai. Tá. Eu trouxe alguns dados aqui, dados estatísticos. E entre eles, eu trouxe o dado do último censo do IBGE, que foi realizado em 2010. Em 2020, acho que tá para sair outro, mas com essa história de pandemia, acho que vai demorar um pouquinho mais. Segundo os dados do IBGE de 2010, quanto por cento das pessoas no Brasil tem alguma religião? Alguém ousaria dizer, assim, o que vocês imaginam? Vamos ver se alguém responde. O que tu imagina, Olga? Ai, logo para mim. Quantos por cento da população tem alguma religião? Eu não sei. Às vezes eu tenho a sensação que isso está diminuindo. Mas não sei se confere. Não sei também. Ah. Ninguém aí vai se acusar? Vai deixar para mim aqui. Vai deixar para mim. Botaram na fogueira, inventei esse negócio. Calma aí. Eu vou dizer então. Eu não sei se está diminuindo. Eu acho que está mudando. Eu acho que as pessoas estão se permitindo terem uma espiritualidade não vinculada a nenhuma religião. Aí, ó. A Refeline falou uma coisa que eu acho que define o que eu tinha pensado. Apareceram agora, acho que eles vêm tudo de uma vez só, né? Mas olha aqui, ó, acho que tem mais espiritualidade e perdendo a religiosidade. Eu acho que era isso que eu tinha pensado e ela botou em palavras. A Olga Mor falando em 95%, o Matheus 80%, o Arro falando em 70%. Ó, o pessoal tá chutando bem alto. A Nath 90%, o Maurício 75%, 95%. E a Refeline complementa menos pessoas se vinculando à religião. A Refeline é minha comadre, só para constar. E a Nath é minha colega lá do PPG. Tu não vale, né, Nath? Eu já apresentei esses Nath, dados em outro momento. Assim não dá. Sacanagem. Se a gente fosse pensar que 70% teria alguma religião, a gente já estaria falando de uma estatística bem, bem alta, né? Mas é muito mais que 70%. Eu arredondei aqui na minha apresentação da qualificação em 90%. Mas é mais que 90%. Eu acho que é 96%, alguma coisa desse tipo. 97%. Sim, isso é o que o pessoal coloca lá na entrevista, né, do censo sobre ter uma religião. Pá, né? Isso. É autodeclarado. Eles não estão avaliando o quanto essa pessoa leva a sério, o quanto ela frequenta, nem nada. É só o que as pessoas dizem, né? E 95%, 96% das pessoas dizem que tem uma religião no Brasil. Só que aí tem outros dados interessantes, uma pesquisa conduzida pelo professor Moreira Almeida, lá de Juiz de Fora. Aí ele fez como é que chama? Aquela pesquisa que tu entrevista um monte de gente em um monte de lugar do Brasil. Não vou me lembrar agora o nome do método. Não faz pergunta para mim. Tu eu não sou da pesquisa. Tu pega pessoas aleatórias, distribuídas dentro do território nacional, e faz algumas perguntas para ela. Ele entrevistou quase 3.000 pessoas, se eu não me engano, para essa pesquisa, de todas as regiões do Brasil. E o que ele descobriu? 83% das pessoas considera a religião algo muito importante. E aí veja que essa pergunta é diferente de tu tem alguma religião ou não? Sim. É se tu considera a religião importante. Sim. 37% das pessoas que foram entrevistadas disseram que frequentam algum serviço religioso pelo menos uma vez na semana. Tá. Então, frequentar um serviço religioso já é outra coisa. Porque a gente tem que dizer, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou isso, sou aquilo. Não. Tu vai nesse lugar uma vez por semana, pelo menos, para... A Olga dizendo que é por amostragem. A Olga é a rainha da pesquisa, né? Não tem que ela não saiba. Pesquisadora aqui na audiência fica bem mais fácil, né?
Por amostragem, exatamente. Isso. Então, assim, quando tu pergunta para uma pessoa, tá, tudo bem, tu tem uma religião, o quanto tu te envolve com essa religião? Isso é diferente. Aí, quando Uhum. 37% das pessoas dizem que frequentam uma vez por semana, que eu considero uma frequência alta, Uhum. né? Aí a gente está falando, a gente está conseguindo compreender o quanto a religião é algo presente na vida das pessoas, né? Uhum. Exato. E aí, por que que eu trago esses dados? Porque eu estudo formação em psicologia. Então, como a gente estava falando antes do silêncio dentro da graduação, como é que a psicologia pode ignorar um fenômeno como esse, Pois é. que abrange 97% das pessoas no país, Uhum. que 37% frequentam pelo menos uma vez por semana? Como é que a gente pode Como é, fingir que isso não existe, como é né? que não se discute, não ensina a lidar com isso durante a graduação, né? Uhum. A Nara está perguntando aqui, Luiz, religião e crença seria a mesma coisa? Olha, eu não tenho assim o conhecimento de uma resposta mais teórica, assim, né? Mas eu vou me arriscar uma resposta mais pensada aqui agora mesmo para esse momento. Eu acho que não. Dentro do arcabouço de conhecimento que a gente tem da terapia de família, a gente vai lidar com a crença como sendo outra coisa, né? Pois é. Porque a É. crença pode ser religiosa, mas ela pode ser não religiosa também. Uhum. Por exemplo, eu posso acreditar que mãe é a pessoa mais importante na vida de alguém. Eu posso acreditar que mães são as figuras mais importantes que a gente tem na vida. Isso é uma crença. Isso aparece na terapia de família, por exemplo. Quando a Uhum. gente tem mães muito rígidas, controladoras, que exigem dos filhos uma lealdade gigantesca. A gente Uhum. está falando de uma crença determinada que foi construída socialmente, mas também dentro do contexto daquela família. Uma Uhum. crença religiosa é uma crença que tem um conteúdo religioso, né? Eu Uhum. acredito que Deus existe, eu acredito que ele criou o universo, eu acredito que demônios existem, eu acredito que eu me relaciono com eles diariamente. Isso são crenças com conteúdo religioso. Então, eu acho que não são a mesma coisa, mas É, não sei se a Nara tinha. Não, fiquei com a sensação que a Nara tinha alguma coisa por trás dessa pergunta. Vamos ver se ela comenta mais alguma coisa aqui. isso. A Fiquei Nara com é uma essa impressão. queridora também. Conheci a Nara por causa do Infapa. Ela foi coordenadora pedagógica do Colégio de Aplicação por vários anos e então a gente, em seguida ela me mandava caso, a gente discutia, era muito legal. Ah, que Beijão pra ti, bacana. Nara. Ó, uma coisa que a Rê falou é que ela acha que uma pergunta direta relacionada à religião, a pessoa pode se sentir acuada em dizer que não tem. Uhum, E sabe que eu fiquei pensando na nossa ficha de cadastro do ambulatório do Infapa, tem lá nome, idade, endereço, telefone, religião. Às vezes eu tenho a sensação que as pessoas escrevem só porque, só para preencher a ficha, entendeu? Não posso deixar em branco. sim, Mas que sim, não sim, necessariamente tem a religião, né? Só para pensar naqueles 97%, né, que tu falou, enfim. sim. Olha só quem entrou, professora Letícia Alminhana. Beijão pra ti se tu ainda estiver assistindo. A Letícia, depois que terminar a live, vocês têm que procurar lá o perfil dela. É uma das maiores pesquisadoras que a gente tem sobre o tema no Brasil. Ela Opa! foi minha banca agora da qualificação. Ela tem um instituto aqui em Porto Alegre chamado Unusual, que é a tradução inusual. Ela Uhum. também trabalha com experiências anômalas e dá cursos com o tema aqui em Porto Alegre, viu? Que Então é bacana! uma baita prof. Agora fiquei até meio intimidado. Qualquer coisa tu me corrige aqui, tá, Alex? Mas, hein, Olga, Hum, aproveitando essa deixa que a Rô deixou, sabe que eu fico pensando assim, hum. quando a gente faz uma pergunta mais direta no consultório sobre a religião das pessoas, realmente a Rô tá certa, tem uma grande chance da pessoa se sentir intimidada. Foi a Rê, não foi a Rô. Por... Ah, foi a Rê, eu não conheço, conheço só a Rô, achei que era a Rô que também estava nos assistindo. Não, foi a Rê. Por que será que as pessoas se sentem intimidadas quando a gente faz uma pergunta mais indireta? Já pararam para pensar nisso? Mais direta. Mais direta, exato. Uhum. Desculpa. Teriam inúmeras explicações para isso, né? Acho que a gente teria que usar o método científico para tentar entender, mas vamos tentar construir uma hipótese aqui. Eu acho que tem muito a ver com a figura que o psicólogo tem na sociedade. Hum. Então, eu acho que o cliente chega no consultório com a ideia de que ali dentro não se fala de religião.
porque os psicólogos, no imaginário daquela pessoa, não trabalham com religião. Eles são ateus. Eles consideram a religião um ópio, um mecanismo infantil de lidar com seus problemas, né? Que tem alguns teóricos que Tá. falam um pouco sobre isso. Uhum. E eu sinto que elas se sentem intimidadas a falar sobre esse assunto. É No mesmo? meu consultório aparece muito, mas eu tenho um cuidado redobrado de abrir esse espaço. Então, Uhum. sempre que eu tenho uma deixa, eu faço uma pergunta, eu dou um exemplo, eu vou tentando puxar esse assunto dentro do consultório, Uhum. e aí, na medida em que as pessoas vão se sentindo confortáveis para lidar com esse tema, elas vão trazendo cada vez mais. Tanto questões de crença que elas têm religiosas, quanto questões de relacionamento dentro da religião que são muito Sim, complicados, sim. né? E que elas, em geral, não trazem, porque é de religião, e religião a gente não fala dentro do consultório, mas quando a gente abre o espaço, ela começa a falar que brigou com um fulaninho lá dentro da religião, porque tiraram dela um cargo que ela gostava muito e deram para o Uhum. outro uma função que não sei o quê, e o outro se Uhum. acha mais santo do que todo mundo e fica julgando todo mundo, que eu já não dou certo com isso, já xingo, não sei o quê. Sim. Então, dentro do consultório pode aparecer sim, se a gente criar um espaço acolhedor para que esse tema venha. Eu já Se a gente acompanhei se alguns manter casos, desculpa. silenciado, né? Eu já acompanhei alguns casos bem importantes de sexismo dentro das religiões e o quanto isso impactava no relacionamento daquela família, né? A Uhum. Nath está dizendo que o paciente pode se sentir julgado, né, em trazer esse Uhum. assunto para o atendimento e por isso que muitas vezes... E eu acho que também, pensando nisso que tu falou, muitas vezes não vem porque nem se dão conta do quanto a religião influencia na questão relacional Uhum. daquela família, né? Desse outro membro da família. Uhum. Às vezes nem se dão conta, né? Sim, Mas sim. enfim. E tu vê, Olga, como isso é uma coisa que a gente constrói, assim, dentro da minha vivência. Eu já recebi vários pacientes e fui abrindo espaço para isso ir aparecendo. E não é incomum, a partir do momento que as pessoas se sentem confortáveis de trazer esse tema, elas começam também a levar lá para o espaço religioso as experiências de dentro do consultório. Então, a pessoa teve um insight muito legal sobre uma determinada parte da vida dela, ela comenta com o pastor, ela comenta com o pai de santo, ela comenta com um líder religioso ou com os colegas ali da religião em que ela frequenta, Uhum. e conforme essas pessoas também sentem que a psicologia pode contribuir também com essas questões, começam a acreditar mais no nosso trabalho. Então, já aconteceu comigo de acontecer exatamente isso, assim, a pessoa comentar lá na sua igreja, no seu centro espírita e tal, e aquela liderança achar tão legal aquilo, começar a mandar paciente. Começar a mandar outros pacientes, assim, olha, tá com um Uhum. problema aqui no teu casamento, a igreja se propõe a ajudar dentro do que conhece sobre casamentos, mas no teu caso a gente não está conseguindo muito. Quem sabe tu procura lá um terapeuta de casal, porque esse é um assunto específico para um profissional já mais especializado nessa área. Então, Uhum. para ver como essas conexões a gente que tem que criar, a gente tem que Sim. tecer essa rede para que as pessoas se sintam confortáveis de acessar, né? Abrir esse espaço, né? A Janaína está dizendo que ela sempre teve medo de ser julgada pela religiosidade dela dentro do consultório. Hoje isso não acontece mais, mas ela já teve esse medo. A Simone Não no Castiel, meu, né, Jana? a Simone Castiel que está perguntando como tu relacionas neste momento pandemia e espiritualidade. Que Tu eu acho que é um sabe, tema do assim, momento, né, Luiz? nem sei se eu estou preparado para responder isso, né? O que eu vou dizer? Eu pensei bastante sobre pandemia e religiosidade. Hum. E eu acho, e não sobre espiritualidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que a pandemia contribuiu um pouco com a coisa da religiosidade. Por quê? Tirou as pessoas de dentro das instituições e colocou elas dentro de casa. Então, as pessoas que eram muito dependentes da igreja, do centro espírita, enfim, da instituição que for, tiveram que aprender a se virar com a sua religiosidade ou espiritualidade dentro de casa. Uhum. E não podendo projetar num líder ou nos colegas da religião, acho que às vezes elas tiveram que se reinventar e entrar em contato com a sua própria espiritualidade. Eu acho que foi uma coisa positiva. Mas também presenciei aí pelas redes sociais muito abuso, muito
abuso eclesiástico. Não sei se vocês estão familiarizados com esse Explica, termo, assim, né? explica Quando aí. o líder religioso comete abuso com os seus seguidores ou fiéis. E aí Uhum. abuso no sentido mais amplo da palavra, não abuso físico, sexual, não necessariamente, mas às vezes abuso moral, abuso psicológico, né? De coagir, de Emocional. amedrontar a pessoa, de pressionar para que ela siga exatamente o caminho que ele está dizendo que é o melhor, né? Vi muita Uhum. coisa nesse sentido dentro das religiões de uma maneira geral nesse período, né? Do tipo, quem não está indo na igreja nesse momento é porque não tem fé suficiente que Deus vai proteger da pandemia. Coisas desse Sim. tipo eu vi assim, mas também não, o meu viés aqui está muito... É uma fotografia, né? Não consigo olhar o todo ainda. Acho que o futuro vai nos dizer o que vai acontecer. Sim. Uma coisa que eu fiquei pensando na pergunta da Simone, que antes tu estava falando que tem aquele segmento, vamos dizer assim, da espiritualidade, isso dentro da espiritualidade, tá? Que estuda mais pensando no sentido da vida, indo para esse lado, né? Uhum, Aí que eu acho que esse momento de pandemia e espiritualidade podem se conversar, né? uhum, Não consigo não pensar em Viktor Frankl nessa hora, né? Desculpa trazer mais um autor aí para a uhum. história, mas que ele que trabalhava muito o sentido da vida, sobreviveu a um campo de concentração lá na Segunda Guerra, né? E para mim isso está muito ligado. Não sei como é que é isso para ti, se tu tem conhecimento um pouco disso, mas para mim parece que essa pandemia está fazendo de alguma forma as pessoas darem uma pausa, como disse a Simone outro dia, né? E dar refletir um pouco sobre o significado disso tudo, né? Uhum. Tanto para um lado quanto para outro, eu acho assim, né, Olga? De a pandemia nos tirar de dentro daquela vida agitada do mundo contemporâneo e nos fazer repensar no que realmente importa, no que realmente é valioso na vida da gente. Uhum, E por outro lado também aquelas teorias mais apocalípticas, né, de que essa pandemia é um sinal de que o mundo está acabando e de que ele uhum, vai acabar exatamente dessa forma, que a gente tem que fazer tal coisa para ter salvação. Acho que por um lado e pelo outro também, mas realmente isso que tu está dizendo faz sentido para mim, né? Não sei se depois. Eu acho que quando a gente voltar ao trabalho maciço e escutar as pessoas pós-pandemia, a gente vai poder ter uma ideia um pouco melhor do que aconteceu nesse período. Por enquanto, uhum. a gente atendendo online acaba atendendo menos pessoas, né? Acaba ficando um pouco fatiado o nosso trabalho. Depois, acho que a gente vai ter uma ideia melhor. Assim. Sim, com certeza. Eu já percebo em vários atendimentos essa crise do sentido da vida, assim, isso eu já tenho Uhum, acompanhado bastante. Vou fazer uns uhum. comentários aqui que o pessoal tá mandando, tá? Entrou várias coisas. E eu ainda tô meio me Tá. adaptando com essa história de live, Luiz. Eu olho para ti, olho para as perguntas e me desorganizo um pouco. Uhum. Mas vamos lá. Deixa eu ver aqui. Então, a Jéssica comenta, né, que vê muitos profissionais da área que não estão preparados para trabalhar com questões espirituais e religiosas dos clientes, né? Isso a gente já falou em função da formação, né? O Matheus trazendo que já teve experiências negativas na clínica da religião interferir na terapia, né? No caso do pastor orientar que deveria parar com a medicação, né? Ou eu já tive pastor ou algum líder espiritual, sei lá, da onde, dizendo que não era mais para fazer terapia, ou que na terapia de casal a gente vinha trabalhando uma separação, um divórcio, e o pastor dizia que tinha que seguir junto, né? Então, tem essas Uhum. interferências também da igreja na nossa vida, né? E tu sabe que em contrapartida eu já recebi um encaminhamento de um preto velho. Opa! Incrível isso. A pessoa foi num centro de Umbanda, eu acho, e recebeu um passe de um preto velho que, Uhum. dentre as orientações, disse para ela que ela estava doente da mente, que ela precisava procurar ajuda profissional. Daí a pessoa chega no meu consultório no primeiro dia e me diz isso. Luiz, Nossa, eu tive essa experiência e recebi essa orientação, por isso também estou te procurando. enfim, né? Não vamos ficar só reclamando das religiões, tem muita Isso. coisa legal, né?
Tem Então, muito. seguindo aqui, só para a gente eu não me perder tanto aqui, Luiz. A Olga Mor falando, a pandemia nos mostra que estamos todos conectados, né? Isso não é espiritualidade? Ela está perguntando. Acho que sim. Tu sabe que escrevi por uma coluna de uma página parceira minha aqui, e eu estava pesquisando alguns dados sobre isso. Eu não vou saber agora exatamente o dado, mas se eu não me engano, assim, o primeiro caso do Covid foi há 5 meses atrás, né, lá na China. Uhum. Se passaram 5 meses e a gente já tem, acho que, 3 milhões de pessoas infectadas no mundo. Uhum. E isso, a gente tem que considerar que a transmissão ela é assim de uma pessoa para outra. Uhum. Então são 3 milhões de pessoas que se conectaram em algum momento da vida. Uhum. Que maluquice isso, né? A gente não tem essa compreensão no dia a dia. Quando acontece uma coisa dessa, que a gente começa a perceber que eu estou conectado com a China de alguma forma. Uhum. E a China está conectada comigo. Uhum. Então, curto espaço de tempo, a gente vivencia isso, né? Uhum. E sabe uma coisa que eu fiquei pensando, tu falou isso agora, eu pensei, estamos todos conectados também, tem um outro olhar que a gente pode ter, é que estamos todos confinados, né? Uhum. Estamos todos em casa tendo que fazer coisas que antes não se fazia, né? Que na sua rotina não fazia parte. Parece... posso estar dando uma viajada agora, mas parece que traz um sentimento de igualdade em algumas camadas, né? Me passou isso agora. A Olga trazendo, né, o planeta, a natureza como valores sagrados. A Janaína dizendo, penso que o profissional deve estar bem alinhado com o seu propósito religioso ou espiritual para realizar um atendimento eficiente. E aí? Posso falar dessa? Eu Vai. trouxe aqui alguns livros que eu queria mostrar para vocês. Não sei se a Letícia está nos vendo ainda, Não tem como mas saber. Não tem como saber. Não. Esse livro aqui, ele não serve tanto para pesquisa, mas eu gosto muito dele para pensar na coisa clínica. Ó, A Espiritualidade e no Trabalho em Saúde, do Eimar Mourão Vasconcelos. Boa dica. E ele fala um pouco disso, assim. Se 97% da população é religiosa, segundo os dados do IBGE, a gente pode, de alguma maneira, inferir que os psicólogos também são religiosos. Porque os psicólogos são pessoas que moram no Brasil, né? Então, a gente tem meio que um pacto, assim, implícito de que enquanto a gente está lá na faculdade, enquanto a gente está no consultório, a gente não fala de religião. Mas a pessoa fecha o consultório, vai para casa, ela tem a religião dela, com as crenças dela e tudo mais. Como a gente não recebe uma formação adequada para trabalhar com o tema da espiritualidade, da religiosidade, o que a gente faz quando esse tema aparece no consultório, sem ser chamado? Esse é um buraco que a gente tem. O que o Mourão vai dizer que muitos profissionais fazem? Se utilizam da sua própria experiência religiosa como balizadora da experiência religiosa do outro. Poxa vida. Então, eu sou um bandista e, para mim, tais e tais e tais valores são muito, muito importantes. Então, são importantes também para aquela pessoa e ela está sofrendo porque não está se conectando com esses valores. É claro que se a gente for perguntar para um psicólogo, ele nunca vai admitir isso, porque talvez nem se dê conta que esse processo acontece. Mas esse processo acontece e muito, porque a gente precisa receber mais formação e a gente precisa que esse tema transite para que a gente possa reconhecer quais são os nossos limites enquanto terapeuta e até onde a gente pode ir atendendo um determinado caso que vai muito distante daquilo que eu tenho como um valor fundamental da minha vida. Quer ver um exemplo prático que aconteceu comigo? Eu fazia, quando estava fazendo a formação aí no INPAPA, eu tinha a supervisão com a Carmen Dora, né? Minha psicóloga favorita de todas. E eu estava atendendo um casal, assim, que o casal, eles se matavam um ao outro. É um casal casado há muitos anos, que tinha traição, infidelidade, tinha multiproblemas. E estava muito claro que eles não queriam mais ficar juntos, que eles não conseguiam ficar mais juntos. E eu estava trabalhando muito forte para que eles permanecessem juntos, utilizando tudo que eu podia e não podia.
E um dia a Carmen, muito sutilmente, bem do jeito como tem que fazer, ela me largou essa bomba e me fez perceber que eu estava trabalhando por uma coisa que não fazia bem para os dois e que nem os dois queriam mais. E ela me perguntou, por que será que tu faz esse movimento? E na hora me deu o estralo, assim, me deu o insight. É por causa dos meus valores religiosos, Religiosos. espirituais, morais, que vão dizer que o casamento é uma instituição muito importante, que a família é uma coisa muito importante. E aquela pergunta me fez expandir o olhar como terapeuta e enxergar coisas para além da minha própria experiência. Se ninguém me faz essa pergunta, muito provavelmente eu ia estar até hoje trabalhando por casamentos que já acabaram há um bom tempo e a gente tentando ali resolver uma coisa que a resolução está para o outro caminho, né? E aí que é importante tu poder identificar esses teus valores religiosos que tu tinha na época, não sei como é que tá isso hoje, né? Mas enfim, importante o terapeuta identificar a sua religião, os seus valores, para não se misturar isso no atendimento, né? Eu acho que isso que é importante ficar atento. Eu acho que é isso que tu está dizendo, né? Que aquela pergunta da Carmen Dora foi de, opa, realmente eu estou defendendo algo que eu acredito, não é o que é o melhor ou o que eles querem para eles, né? Perfeito, perfeito. A gente tá chegando no finzinho já, tá? Eu tô de não! olho no relógio aqui, mas veio uma pergunta bem importante que já apareceu para mim em consultório algumas vezes, queria saber de ti, que é da Marília. Como tu entende e trabalha mediunidade na psicoterapia? Tu sabe que não sei responder direito essa pergunta, assim. Eu entendo como um fenômeno que faz sentido para o paciente, assim. Então, se esse tema aparecer no consultório, eu vou pedir para ele me explicar o que é mediunidade para ele. Como é que isso acontece na vida dele e vou tentar construir um ponto de partida que parta desse relato que ele vai me fazer. Não sei se é isso que a Marília está querendo saber. Agora, se ela está querendo saber sobre a mediunidade do ponto de vista psicológico no geral, o NUPS trabalha com isso. Inclusive, eles estão agora no meio de uma pesquisa, se eu não me engano, que está fazendo um mapeamento das pessoas que referem ter mediunidade na sua vida. Assim. Então, acho que lá no NUPS vai ter respostas mais qualificadas para essa pergunta. Mas, de regra geral, eu conduzo no consultório sempre a partir da curiosidade. Aparece um fenômeno que para mim não é assim, não tem tanta frequência. Eu me coloco numa posição de curiosidade e tento entender a partir do viés daquela pessoa. E aí vou construindo junto com ele. É por aí. Eu lembrei, eu falei isso, eu achei interessante, porque eu lembrei que há muito tempo atrás eu tinha um caso de uma cliente que relatava o que ela ouvia, o que ela escutava, né? E isso por muito tempo dentro da psicologia já caía direto numa esquizofrenia, numa alucinação, né? Sim, sim. Eu acho que é por aí, então, talvez a pergunta da Maria. Isso, então, hoje em dia, a gente já tem um livro maravilhoso que eu estou tentando lembrar o nome, que foi o Ovídio, que me indicou na época, que me ajudou muito a compreender melhor essa minha cliente, né? E não já sair diagnosticando, né? Vocês se lembram da Letícia Almiana, que eu falei agora há pouco, que estava assistindo? Sim. Então, a base do trabalho dela é essa. Ela estuda personalidade. Vou me arriscar aqui e falar da área de estudo dela. Ela estuda personalidade e tenta fazer essa diferenciação, o que é transtornos psicóticos e o que é transtornos religiosos e espirituais. E aí o meio do caminho, se eu não me engano, é o transtorno de esquizotipia, né? Que é o cara que não rompeu totalmente com a realidade, mas ele tem umas coisas diferentes, assim, do restante das pessoas. E esse é o diagnóstico mais difícil de fazer, porque está bem no meio do caminho. E a professora Letícia trabalha exatamente com isso. Depois dá uma olhada lá, Marília, no perfil dela, que vai te ajudar muito. Aqui, ó, a Letícia colocou. Tem muito artigo sobre mediunidade e psicologia falando de diagnóstico diferencial. E a Marília não tá dizendo... aparecendo para mim. Não? Nem vou mexer. Bom, não, a Marília e a Letícia já estão se cair. falando aqui, tá, Luiz? Já estão interagindo. Opa! Tá? Estabelecemos uma conexão. Tudo encaminhado. E eu tô tentando lembrar o nome do livro, agora eu não lembro, mas é um livro em inglês, ele não tem tradução ainda, mas é um livro excelente falando justamente sobre este tema. Luiz, pra gente não cortar sem dizer adeus, tá?
Não falamos nem metade do que eu tinha pensado em te perguntar hoje. Mas quero Sim. te agradecer, então, por ter topado. Apesar das dificuldades tecnológicas aqui, a gente conseguiu fazer funcionar. Então, te passo a palavra para falar esses últimos minutos aí. Fica à vontade. Tá. Nossa, nós tínhamos tanta coisa para conversar ainda, né? Mas assim, fica um gostinho para quem sabe numa outra ocasião a gente seguir desenrolando esse tema, porque eu tô adorando a interação, acho que é um tema que as pessoas estão gostando, né? De, de, de entender e tal. Eu queria fazer o merchan, né? Se tu me permite. Vai. Desde que eu iniciei lá no mestrado e estou estudando um pouquinho mais esses fenômenos espirituais e religiosos, eu criei um Instagram específico para falar sobre isso, que é o inteligência.religiosa. Inteligência.religiosa. E lá eu falo um pouco sobre tudo isso que a gente está falando aqui, sobre espiritualidade, religiosidade e saúde, e muito sobre o viés da formação em saúde, que é a minha atual grande paixão acadêmica, né? Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais, lá é um bom lugar. Okay. Queria agradecer demais, acho que preciso nem dizer o quanto estou feliz de fazer parte desse momento, de inaugurar as lives aí junto com vocês. O Infapa, para mim, é uma segunda família, né? Um lugar que me acolheu com tanto carinho e que até hoje não consigo me desligar, né? Acho que eu vou permanecer ligado até o fim. E, né? E agradecer demais, assim. A gente é daqueles que entra e não sai. Não saio nunca mais, assim, né? Vão ter que me engolir igual o Zagalo. Tá bom, gente? Um prazer conversar com vocês, um prazer a interação, as trocas. Vocês foram demais hoje. Vocês construíram junto conosco muito bem. Foi muito bacana. Para deixar claro, essa live vai ficar salva aqui e depois vou compartilhar na página do Facebook também. Tá bom? Valeu, Luiz. Obrigada. Até a próxima. O pessoal está pedindo para a gente falar sobre isso numa próxima live novamente. Olha aí. Opa! Vamos marcar sim. Vamos marcar sim. Tchau, tchau. Tchau, vai até lá mais. que a Luísa deve estar acordando. Tchau, tchau. Deve estar tomando banho já, quase. Então tá bom. Boa noite. Tchau. Boa noite, pessoal.